Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando do Banco Central Brasileiro, que registra um lucro de 85,9 bilhões de reais em 2021. Parte do valor será repassado ao Tesouro Nacional em março para ajudar na administração da dívida pública. De acordo com o Banco Central, o resultado positivo com reservas internacionais e derivativos cambiais totalizaram 14,2 bilhões de reais no ano. Ainda segundo a instituição, o valor foi destinado à constituição de reserva de resultados do patrimônio líquido do Banco Central. Os 71,7 bilhões restantes serão transferidos ao Tesouro Nacional até 7 de março, conforme previsão em lei. Em 2020, o Conselho Monetário Nacional havia autorizado o Banco Central a repassar excepcionalmente 325 bilhões de reais para o Tesouro, a fim de ajudar no pagamento da dívida pública. Porém, a transferência de 71,7 bilhões que será feita ao Tesouro em março não é excepcional, nem relacionada à pandemia, fazendo parte da operação normal do Banco Central. Agora vamos falar da intenção de consumo das famílias, que atinge o maior nível em 21 meses. Com crescimento de 0,4%, o indicador tem o melhor desempenho desde maio de 2020. Esses dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O crescimento de fevereiro confirma a tendência positiva registrada em janeiro. Nesse mês, que é o melhor desde maio de 2020, o indicador atingiu 77,6 pontos. O segundo aumento consecutivo da pesquisa de intenção de consumo das famílias foi influenciado, em especial, pelos critérios ligados ao rendimento dos trabalhadores e às compras a prazo. Na avaliação da renda atual, cerca de 27% das famílias consideram que faturam mais agora do que em 2021. De acordo com os entrevistados, o acesso ao crédito também ficou mais fácil. Depois de 4 meses em queda, o item teve o primeiro crescimento, de 0,7%. Estranho a gente ver isso junto com a subida da taxa Selic, né? Ao todo, são 7 tópicos usados como base para os cálculos do estudo, e 5 tinham quedas. Eram eles emprego atual, uma queda de 0,5%, renda atual, uma queda de 0,4%, consumo atual, uma queda de 0,5%, perspectiva profissional, uma queda de 0,5% e a perspectiva de consumo, uma queda de 0,1%. Apenas o acesso ao crédito subiu 0,5% e o momento para bens duráveis 0,4%. Agora vamos falar da zona do euro, começando com um superávit na sua conta corrente, que subiu para 310 bilhões de euros. Isso equivale a 2,6% do PIB do bloco. Em 2020, o superávit havia sido de 213 bilhões, ou 1,9% do PIB. Lembrando que a conta corrente inclui importações e exportações de bens e serviços, além de aplicações financeiras e doações unilaterais. Seguindo na zona do euro, vamos falar da confiança do consumidor, que cai para 8,8 pontos negativos. Isso representa uma queda de 0,3 ponto em fevereiro. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o índice de confiança chegasse em menos 8 pontos. Na União Europeia como um todo, ou seja, incluindo países que não usam o euro, a confiança do consumidor caiu 0,2 ponto para menos 10,2. E para finalizar o cenário macroeconômico, vamos falar das vendas do varejo no Reino Unido, que sobem 1,9% em janeiro. Apesar da subida, o resultado ficou ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados. Os analistas do Wall Street Journal previam um avanço mensal de 2%. Na comparação anual, as vendas do setor varejista britânico saltaram 9,1% em janeiro, mas a projeção do mercado era de um ganho ainda mais robusto de 10,2%. Agora, no cenário corporativo, vamos direto para os resultados, começando pela Aeris, cujo lucro avança quase 16% no quarto trimestre, totalizando 18,1 milhões de reais. Esse lucro líquido é um salto de 94,4% em relação ao terceiro trimestre de 2021 e de 15,9% em relação ao quarto trimestre de 2020. No acumulado do último ano, o lucro totalizou 69,1 milhões, representando uma queda de 38,9% sobre os 113,1 milhões registrados em 2020. A receita líquida do trimestre também caiu 21,5% no comparativo anual, atingindo 589 milhões de reais. No ano todo, o montante foi de 2,4 bilhões, um aumento de 12,6%. De acordo com a empresa, mais de 90% desse aumento se refere a vendas de pás, sendo que a maior parcela dessa variação se refere ao incremento no preço médio da venda das pás. O EBITDA chegou a 67,3 milhões no quarto trimestre, uma alta de 48,1% em relação ao resultado de 2020, e sua margem EBITDA cresceu 5,3 pontos percentuais, alcançando 11,4%. No ano como um todo, o crescimento do EBITDA foi de 1,7% apenas, alcançando 247,4 milhões. Trago também os resultados da Rail 3, a Rumo, empresa de logística controlada pela Cosan, que tem um prejuízo de 384 milhões de reais no quarto trimestre. Dessa forma, ela reverte o lucro de 3 milhões de reais que ela teve no mesmo período de 2020. O EBITDA foi de 419 milhões no trimestre, uma queda de 44,6%. Já no acumulado do ano, o EBITDA foi de 3,3 bilhões, também uma baixa de 8,6%. A receita operacional líquida do setor
setor ferroviário e de logística caiu 9% no período, desabando de 1,6 bilhão para 1,5 bilhão. A Rumo foi afetada pela quebra da safra de milho em 2021, um dos principais produtos transportados pela companhia junto à soja. A quebra da safra trouxe uma retração de 38,4% nas exportações de milho no Brasil na safra 2020-2021 em relação à safra anterior. A empresa encerrou o ano com uma dívida líquida 4,3% maior, de 9,38 bilhões de reais. Vamos ver também aqui alguns destaques da Taesa. O seu lucro líquido contábil em padrões internacionais teve uma queda de 38,7% no quarto trimestre, porém no ano uma queda de apenas 2,5%. Já o seu EBITDA regulamentar subiu 55,8% olhando o quarto trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020 e no ano como um todo foi um crescimento de 22,8%. A sua margem EBITDA também subiu 1,6 ponto percentual quando olhando o ano como um todo. Olhando o resultado regulatório de 2021 em relação a 2020, a gente vê que a receita operacional líquida da empresa subiu 20,5%, ao passo que seus custos e despesas subiram apenas 10,5%. Porém, o seu resultado financeiro foi 70,8% inferior do que tinha sido um ano antes, comprometendo o resultado da companhia como um todo. Porém, ao fim do quarto trimestre de 2021, o seu ativo circulante estava em 2,1 bilhões, a passo que seu passivo circulante estava em 1,4, então ainda há uma margem bem tranquila para a empresa operar. Além disso, a empresa segue tendo um fluxo de caixa operacional positivo em 1,5 bilhão, 1,4 depois de imposto de renda e contribuição social. O seu fluxo de caixa de investimentos ficou negativo em 128 milhões, mantendo um fluxo de caixa livre bastante positivo, na casa do 1,2, 1,3 bilhão. Olhando o endividamento da empresa, ela segue com uma dívida líquida por EBITDA de 4,2 vezes. Essa é uma dívida um pouco acima do que eu consideraria super confortável, mas também não é nada de tão preocupante. Outro dado importantíssimo da gente acompanhar é a disponibilidade das linhas de transmissão, afinal as transmissoras elas têm uma receita anual permitida e vão receber de acordo com a disponibilidade que elas mantêm das suas linhas de transmissão, e em 2021 a disponibilidade das linhas da Taesa foram de 99,86%, sempre muito consistente, sempre acima dos 99,8%. E para finalizar, vamos falar do Banco BMG, cujo lucro cai quase 50%, somando 48 milhões no quarto trimestre. No ano, o lucro veio em 271 milhões, uma queda de 28%. Porém, a sua carteira de crédito subiu 14%, alcançando 15 milhões de reais. O retorno sobre a média do patrimônio líquido recorrente caiu 4,9 pontos percentuais para apenas 5%. A margem financeira líquida recorrente encolheu 4 pontos percentuais, chegando a 18,1%. O Banco BMG atingiu 9,1 milhões de clientes totais, um crescimento de 50,5% nos últimos 12 meses. E para 2022, o BMG deu um guidance de um crescimento de até 21% na carteira de crédito total, com uma margem financeira de 12,5% e um retorno sobre a média do patrimônio líquido de 15%. Vamos agora aos destaques do Ibovespa. Em primeiro lugar, a Cielo, subindo 12,3%. Se não me engano, ela fez uma alienação de uma participação numa empresa que opera lá nos Estados Unidos e parece estar sendo bem recebido pelo mercado. Logo em seguida, a MRV subindo 2,73%, Banco do Brasil subindo 2,04%, a NBR3, as Energias do Brasil, subindo 1,9% e o Carrefour 1,69%. Entre as quedas, a Rumo caindo 8,81%, uma queda muito forte, Localweb 7,12%, Natura 5,65%, Banco Pan 5,4% e Cosan despencando firme 4,8%. No mapa da S&P 500, a gente já vê logo que a gente teve mais um dia bem vermelho, apesar de algumas exceções. Aqui no setor de bebidas, tabaco, consumo não cíclico, então alguns setores que de fato são mais defensivos. Olhando para o fechamento do Ibovespa, a gente caiu 0,57%, porém a gente praticamente está voltando para retestar essa linha de Fibonacci aqui. Se a gente perder essa linha de Fibonacci que está entrando em convergência com essa média móvel de 20 dias, pode ser que a gente veja um pouco mais sangue pela frente. Porém, se a gente conseguir se recuperar a partir daqui, ainda seria uma baixa superior à anterior e manteria intacta essa nova tendência de alta na qual a gente está entrando. Ainda no Ibovespa, porém na perspectiva semanal, a gente vê claramente que a gente chegou aqui tanto na banda superior de Bollinger quanto na média móvel de 50 semanas. A gente foi claramente rejeitado e voltamos aqui para ver se encontramos suporte nessa Fibonacci 786. O dólar teve mais um dia de queda, voltando aqui praticamente para o fechamento de 2 dias atrás, uma queda de 0,66%, no momento operando aos R$ 5,13. O IFIX, que pareceu que está querendo realmente achar como suporte aqui a média móvel de 200 dias, vamos
vamos ver o que ele vai fazer em relação a de 50 dias, mas por hoje uma subida de 0,18%. O S&P 500 caindo mais 0,72%, ainda não é uma baixa inferior a essa aqui, mas a gente tem que acompanhar de perto, porque pode ser muito facilmente ainda que ele faça outras baixas além dessa daqui e siga sua tendência de queda por mais algum tempo. O S&P, na perspectiva semanal, parece ainda mais evidente que a gente perdeu essa longa tendência de alta e estamos fazendo um outro movimento. Vai ele ser um head and shoulder, vai ele ser uma tendência de baixa mais tradicional, parece de fato que a gente tem mais caminho de perdas, principalmente porque a gente acabou de perder a média móvel de 50 semanas. Numa perspectiva semanal, é mais provável que semana que vem a gente caia novamente. O ouro também caiu 0,11%, mas se mantendo bem acima dessa linha de tendência. E olhando na perspectiva semanal, a gente confirmou essa quebrada forte desse padrão aqui. Estamos, de fato, nos consolidando aqui acima. E eu sigo achando que a tendência do movimento seria da continuação desse movimento para cima do ouro. O Bitcoin tem mais um dia de queda de 1,16%. No momento, tentando lutar aqui com o nível dos 40 mil dólares. Vamos esperar para ver se a gente encontra suporte aqui ou não. No gráfico diário, a gente se encontra abaixo das três principais médias móveis. E a gente veio perdendo força, tentou tomar elas como suporte, não conseguimos, então eu até imagino que a gente caia mais um pouco, perca os 40 mil dólares.